Saudações, me chamo Clayton, tenho 46 anos e sou do Rio Grande do Norte. Não vou revelar minha cidade, pois esse caso é bem recente e que ainda está acontecendo por aqui. Graças a Deus que me mudei daquela casa, pois tenho certeza que depois que o lobisomem devorou minhas galinhas, ele ia voltar para me pegar também. Sam e inscritos, esse é um caso real. Não desejo que ninguém passe por aquilo que passei. Em 2020, como fiquei desempregado, acabei arrumando diversas formas para cuidar da minha família e também pagar as contas. Trabalhei de motoboy, fiz lanches e até empréstimos comecei a fazer, mas nada disso deu certo e foram 2 anos assim, tentando e cancelando planos novos, até chegar 2022, onde comecei um pequeno negócio, com venda de ovos de galinha caipira. Como já tinha 2 galos de ano e algumas galinhas, resolvi investir. Comprei 2 incubadoras e comecei a chocar os ovos que tinha guardado. Tudo isso no começo de 2022. E ali na minha antiga casa fui criando meus animais. Porém os vizinhos começaram a reclamar do barulho e também do cheiro das fezes das galinhas. Como o negócio estava dando certo, eu não ia parar. Saí dali e aluguei uma casa-sítio que ficava numa área quase desabitada. Para quem não conhece, vou explicar. Eram 4 cômodos, garagem, 2 quartos, a cozinha e um alpendre nos fundos, que talvez fosse um antigo abatedouro, mas que nos serviu como despensa. Mas o diferente estava no quintal, que tinha 15 por 7, alguns pés de acerola e goiaba também, perfeito para as minhas galinhas. Mas aquele sonho só durou alguns meses. Me mudei para aquela casa em maio, e as frangas começaram a pôr ovos poucos meses depois. Eu tinha cerca de 60 a 80 animais, entre galos e galinhas. O negócio ia bem. Vendia de 30 a 50 ovos num só dia. E para quem não sabe, o ovo da galinha caipira é bem mais caro do que o da galinha de granja. O dobro, se não estou enganado. E veja bem, 30 ovos a 1,20 dá R$ 36. Parece ser pouco, mas no mês eu tinha um bom lucro. Porém, o que é bom dura pouco. Numa certa manhã de setembro, notei que mais de 20 galinhas sumiram. Em uma única noite. Olhei pelo quintal, mas não encontrei marca de sangue, nem nada que me indicasse o possível ataque de um animal. Vendo a situação em que se encontrava, logo pensei, fui roubado. Depressa fui no mercado para ver se encontrava minhas galinhas, já que os noias vendem lá tudo o que roubam. Mas não vi ninguém vendendo galinha. Passou um dia, depois 2, e nada de encontrar o possível responsável. Mas também não fui mais atrás, pois quem rouba uma vez, sempre rouba 2. E esperei novamente, o que eu pensava ser um ladrão. Até que no finalzinho de outubro, as pessoas começaram a ver um lobisomem. O bicho estaria rondando e brigando com cachorros de rua. A minha mulher e minha sogra até me falaram que foi o lobisomem que atacou as minhas galinhas. Mas no ato da fúria, nem pensei nessa hipótese. Para mim tinha sido um desocupado que não tem Deus no coração. Sou uma pessoa assim para fazer tal coisa. Mas é aí que as coisas começaram a ficar cabulosas. Um rapaz que é conhecido meu diz ter visto o lobisomem perto da minha casa, num terreno baldio que tinha descendo a rua. Ele falou que viu de longe aquilo sair e logo em seguida entrar no terreno. O bicho fez isso umas 2 vezes, e ele só percebeu que era o lobisomem quando a coisa ficou de 4 e logo depois em pé. Mas quando ouvi ele contar o que viu, falei que era história, e que o suposto bicho do terreno baldio era um ladrão esperando alguém dar bobeira. E mesmo o rapaz me dizendo e jurando que era o lobisomem, eu não acreditei, até ver aquilo com meus próprios olhos. Passou um tempo e comecei a criar minhas galinhas em cativeiro. Coloquei um sino nas portas e também um cadeado.
Se alguém fosse pegá-las, daria para escutar. Lembro que ouvi o sino tocar umas 3 vezes, mas quando eu ia olhar, não encontrava nada. Até aquela noite que a coisa encontrou o sino. E não era ladrão que estava roubando minhas galinhas. Naquela noite fui acordado pela minha esposa, já que ela me disse que estava acordada, quando começou a escutar as galinhas cacarejando. Perguntei do sino, mas ela não ouviu. Então, bem rápido, pus a mão no revólver e corri para a cozinha. Quando liguei a luz e saí para fora, não tinha ninguém ali, apenas o galinheiro que ficava quase no fim do quintal. Ao me aproximar e olhar lá dentro, vi aquela carnificina. Tinha pedaços de galinha para todo lado e uma baba grossa e pastosa na madeira da porta. Aquilo fedia muito. Vendo o possível ataque, já fiquei assustado e fiz algo que não deveria ter feito. Comecei a chamar pelo lobisomem. Vem aqui, seu desgraçado. Eu sei que tu tá aí. Me enfrenta que nem um homem. Repeti isso algumas vezes, mas não ouvi nada. Como estava tudo perdido, não tinha mais nada que eu pudesse fazer, a não ser vender as galinhas que me sobraram e sair dali. Mas aquela noite foi longa e a pior de toda a minha vida. Isso que falei aconteceu por volta das 2 da madrugada. Pouco depois, outra coisa aconteceu. Amargurado e triste, estava na cozinha pensando no que iria fazer. Nem estava preocupado com o lobisomem ou ladrão. E já devia ter se passado algumas horas, desde aquele acontecido. Foi quando comecei a ouvir uma passada pesada no meu quintal. Com sangue nos olhos, eu peguei o revólver e corri. A porta, que estava apenas encostada, foi aberta facilmente. E logo vi no fundo do quintal algo pular um muro de 3 metros, como se não fosse nada. Na mesma hora parei de correr e fiquei olhando aquela situação, ainda sem crer no que meus olhos estavam vendo. Pouco depois vi a cabeça daquela coisa subir, olhar para mim e logo depois descer. Aquilo não era uma pessoa, só podia ser o lobisomem. Já assustado, eu entrei para dentro de casa e tranquei a porta bem rápido. Um tempo depois, ouvi novamente aquelas passadas no meu quintal. A minha esposa e minha filha estavam no quarto dormindo, mas eu estava ali sozinho, apenas ouvindo o estranho comportamento daquela criatura, que corria de um lado para o outro, sem rumo algum. Aquele pesadelo durou até perto do amanhecer, que foi quando aquela coisa correu e pulou o muro novamente. Aliviado e mais calmo, não quis demonstrar medo perante minha esposa, e naquela manhã apenas vi o estrago feito pelo bicho. Das quase 80 galinhas que eu tinha, apenas 23 estavam vivas. As outras foram devoradas. Quando olhei do outro lado do muro, tinha mais algumas, totalmente destroçadas. Um terror, Sam, que até hoje me veio um embrulho no estômago só de pensar. Sem contar para minha esposa e nem para minha filha, saí daquela casa antes do anoitecer, já que ter chamado pelo bicho daquele jeito fez com que ele se sentisse desafiado. Mas isso eu soube depois, e só após estar na casa nova que aluguei, contei apenas a minha esposa do que vi, e disse para ela não contar a mais ninguém, já que chamaria a atenção, e odeio esse tipo de coisa. Não sou alarmista como certas pessoas. Bom, o bicho apareceu no Natal, Ano Novo, e recentemente ouvi falar que um grupo de jovens viu uma coisa bem sinistra, próximo da onde era aquela casa. Toda vez que surge algo novo, eu fico com medo e rezo para que aquilo não aconteça novamente. Quem for daqui saberá do que estou falando. Tem um lobisomem aparecendo na minha cidade, Sam, e vai aparecer mais com a chegada da quaresma.